Boa noite, vamos que vamos entreter exatamente o que você ouviu. Direito à informação, mantenha-se atualizadíssimo e informadíssimo. Exatamente, um grande A de abraço, um F de fortalecimento, um S de saudade. Eita coisa boa, já estava aí com saudade de ficar coladinho do seu lado. Siga-me pelas redes sociais, pelo YouTube e vamos que vamos, nobres senhores, entreter. Aqui você tem direito à informação, mantenha-se atualizadíssimo. Exatamente, vamos aí a certas decisões, decisões diretamente do Supremo, comentarmos a Constituição Federal comentada, compartilhada de forma concisa. Vamos aí, nobres senhores, levanta da poltrona, folgado, se inscreva no canal, fortalecendo, edificando a casa. Vamos fazer amigo, vamos somar, acrescentar e multiplicar. Vamos aí abrir o nosso coração, o nosso espaço aí. Vamos aí, amizade. Vamos enobrecer agora o conhecimento, vamos aí discorrer assuntos pertinentes para o nosso relevo, para o nosso engrandecimento. Vamos aí a dica, artigo 115 da nossa mãe, chama aí a mãe constitucional. Essa carta magna, esse documento, essa biblioteca. Vamos ao artigo 115. Como temos a Constituição, temos também leis infraconstitucional, como também temos leis supralegais, que estão abaixo da Constituição Federal. Como também temos legislações especiais. Mas fala forte, mãe. A mãe constitucional. Os tribunais regionais do trabalho compor-se de no mínimo 7 juízes recrutados, quando possível, na respectiva região, nomeados pelo presidente da República, dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos, conforme a redação da Emenda Constitucional 45 de 2004. Juiz, na investidura em TRT, ato subjetivamente complexo. Esse ciclo de formação, possibilidade de controle jurisdicional em cada momento do seu interformativo. O mandado de segurança, autoridade coatora, a legitimação do presidente da República para responder em caráter preventivo à impetração fundada na inconstitucionalidade da lista tríplice pelo Tribunal para a promoção de juiz. A composição de lista tríplice para o preenchimento de juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região de Santa Catarina, a incontrovérsia a utilização de critérios objetivos devidamente especificados que demonstram que a não equiparação entre candidatos, a ausência, ou seja, ademais de direito de impetração e fazer o que prevalecer sua antiguidade na composição de lista de merecimento. Temos aqui antiguidade e temos merecimento. É de acordo aí a promoção, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal, que entende inconstitucional o critério de desempate postulado aí. Entretanto, senhores, no artigo 115, inciso 1, estando o presidente também da República de posse de lista tríplice, destinada ao preenchimento de vaga de magistrado do Tribunal Regional do Trabalho, podendo nomear a qualquer momento aquele que vai ocupar o cargo, configura-se a competência dessa corte para o julgamento do mandado de segurança. Entretanto, senhores, o que impugna o processo de escolha dos integrantes da lista, nos termos da jurisprudência do STF consolidada na súmula 627 dessa corte. Já no inciso 2, os demais, mediante promoção de juízo do trabalho por antiguidade e merecimento,
alternadamente. A nomeação de juiz para os cargos de desembargador dos tribunais federais, pelo critério de merecimento, é um ato administrativo complexo, para o qual concorre atos de vontade dos membros do tribunal de origem, que compõe a lista tríplice a partir da quinta parte de juízes com 2 anos de judicatura na mesma entrância, e do presidente da República, que procede à escolha a partir do rol previamente determinado. A lista tríplice elaborada pelo tribunal deve obedecer aos 2 requisitos previstos no artigo 93, inciso 2, a linha B da Constituição. Entretanto, senhores, o artigo 118, na seção 6 dos tribunais e juízes eleitorais, são órgãos da Justiça Eleitoral: o Tribunal Superior Eleitoral, inciso 2, os tribunais regionais eleitorais, inciso 3, os juízes eleitorais, inciso 4, as juntas eleitorais. Temos aí o 119, o Tribunal Superior Eleitoral, compor-se-á no mínimo de 7 membros escolhidos, inciso 1, mediante eleição pelo voto secreto. A linha A, 3 juízes dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal. B, dos juízes dentre os ministros do Superior Tribunal de Justiça. Temos aí o artigo 120. Haverá um tribunal regional eleitoral na capital de cada estado e no Distrito Federal. No parágrafo 1º, os tribunais regionais eleitorais compor-se-ão, inciso 1, mediante eleição pelo voto secreto. A linha A, de 2 juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça, de 2 juízes dentre juízes de direito escolhidos pelo Tribunal de Justiça. Doravante, senhores, a matéria eleitoral, a organização do Poder Judiciário, o preenchimento de vaga de juiz substituto de classe de advogados, a regra geral, previsibilidade legal, artigo 94 da Constituição, prazo de 10 anos de exercício de atividade profissional, no TRE, artigo 120, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição, encaminhamento de lista tríplice. A Constituição seleciou-se tão somente em relação aos advogados indicados para a Justiça Eleitoral. Entretanto, senhor, de antemão, que a análise da instituição da Justiça Eleitoral parte de um determinado princípio, de um determinado espírito informador, para que se integre ao tribunal aquele que se produziu na profissão por longos anos, escolhidos não pela corporação, mas pelos membros do tribunal que conhecem quem está exercendo a profissão e realmente tem condição de trazer a perspectiva do advogado ao debate das questões eleitorais. O TRE é a composição de vaga reservada à classe de advogados, participação da OAB no procedimento de indicação, direito inexistente, indicação em lista tríplice pelo Tribunal de Justiça, artigo 120, parágrafo 1º, inciso 3º da nossa Carta-Mãe. Na cabeça, artigo 121, lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais. A competência penal originária do TRE para processar e julgar nos crimes eleitorais agentes públicos que detêm razão de seu ofício prerrogativa de foro perante o Tribunal de Justiça Estadual, como os deputados estaduais, os prefeitos municipais. Entretanto, de antemão, o Tribunal de Justiça Estadual, como os deputados estaduais e prefeitos municipais, têm sido reconhecidos por essa Suprema Corte na linha de diretriz consagrada pela súmula 702 do STF. É o mandado de segurança contra ato do presidente da Câmara dos Deputados, a vacância dos cargos de deputado federal dos litisconsórcios passivos, deputados federais eleitos pelo partido impetrante e transferido por vontade própria para outra agremiação no curso do mandato. Resposta do TSE
A consulta eleitoral não tem natureza jurisdicional nem efeito vinculante. O mandado de segurança é impetrado contra ato concreto praticado pelo presidente da Câmara dos Deputados, sem relação de dependência necessária com a resposta à consulta o Código Eleitoral recepcionado como lei material complementar na parte que disciplina. Entretanto, senhor, de antemão, percebemos também que já no parágrafo 1º, os membros dos tribunais, os juízes de direito e os integrantes das juntas eleitorais, no exercício de suas funções, no que lhe for aplicável, gozarão de plenas garantias e serão inamovíveis. Parágrafo 2º, os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão por 2 anos, no mínimo, e nunca por mais de 2 biênios consecutivos, sendo os substitutos escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo em número igual para cada categoria. O parágrafo único do artigo 5º da Resolução 615 do TRE de Minas Gerais estabelece que nenhum juiz poderá voltar a integrar o tribunal na mesma classe ou em classe diversa por 2 biênios consecutivos. A inconstitucionalidade, a norma proíbe, quando a Constituição faculta o que? Ao juiz servir por 2 biênios consecutivos, conforme o artigo 121, parágrafo 2º. Ademais, não cabe ao TRE, a escolha de seus juízes. Essa escolha cabe ao Tribunal de Justiça, mediante eleição pelo voto direto. A norma regimental do TRE condiciona, pois, ao tribunal, incumbindo do que da escolha, certo que a Constituição não confere à Corte, que expediu a resolução proibitória tal atribuição. O parágrafo 3º, são irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que contrariarem esta Constituição e as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança. Contra o acordo do TRE, somente cabe recurso para o TSE, mesmo que nele se discuta matéria constitucional. É o que se extrai do disposto no artigo 121. Entretanto, senhor, no âmbito da justiça eleitoral, somente os acordos do TSE podem ser impugnados perante o STF em recurso extraordinário. De acordo com a estrutura da justiça eleitoral brasileira, é competente o TSE para conhecer e julgar habeas corpus impetrado contra ato supostamente ilegal ou abusivo, perpetrado por qualquer dos órgãos fracionários do TRE. No caso da presidência da Corte Regional, o STF, em algumas oportunidades, já assentou a orientação acerca da competência do TSE para processar e julgar habeas corpus quando a autoridade apontada como coatora for o presidente do TSE, ou quando o ato coator consistir em decisão condenatória do TRE. Entretanto, o STF reputando essencial impedir que a interposição sucessiva de recursos destituídos de fundamentos juridicamente idôneos culmine por gerar inaceitável procrastinação do encerramento da causa, tem admitido em caráter excepcional, notadamente quando se tratar de processos eleitorais que se proceda ao imediato cumprimento da decisão recorrida, independente da publicação de acordo e de eventual oposição ulterior a embargos de declaração. Inciso 1. Entretanto, do artigo 121, no parágrafo 4º, inciso 1, foram proferidas contra a disposição expressa de Constituição ou de lei, contra acordo do TRE, somente cabe recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, mesmo que nele se discuta a matéria constitucional, é o que se extrai do disposto no artigo 121. Entretanto, senhor, no âmbito da justiça eleitoral,
Somente os acordos do Tribunal Superior Eleitoral podem ser impugnados perante o STF em recurso extraordinário. O inciso 2. Ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais. Inciso 3. Versar sobre inexigibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais. Entretanto, senhor, diante o artigo 5º, anular os diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais ou estaduais. Inciso 5º, denegarem habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção. Crime eleitoral. O procedimento penal definido pelo próprio Código Eleitoral, pretendida observância de novo interprocedimental estabelecido pela Reforma Processual Penal de 2008, que introduziu alteração no Código de Processo Penal. A nova ordem ritual que, por revelar-se mais favorável ao acusado, artigo 396 a 396-A do Código de Processo Penal, a redação pela Lei 11.719 de 2008, deveria reger o que o procedimento penal, no obstante, disciplinando em legislação especial nos casos de crime eleitoral. Entretanto, senhores, na seção 7 dos tribunais e juízes militares, o artigo 122, na cabeça, chama aí, mãe constitucional, são órgãos o quê? Da Justiça Militar. Inciso 1, o Supremo Tribunal Militar. Inciso 2, os tribunais e juízes militares instituídos por lei. Entretanto, senhores, artigo 123 da nossa mãe constitucional, para a investidura no cargo de ministro no Supremo Tribunal Militar, não é invocável a norma do artigo 93, inciso 4º da Constituição, que limita em 65 anos a idade do nomeado, pois tal norma tem por escopo estabelecer o tempo mínimo do exercício da judicatura para efeito de aposentadoria facultativa aos 30 anos. O artigo 123 da Carta não reproduz a norma em relação ao Supremo Tribunal Militar. O parágrafo único. Os ministros civis são escolhidos pelo presidente da República dentre brasileiros maiores de 35 anos, sendo, inciso 1, dentre 3 advogados de notório saber jurídico e conduta ilibada com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. O artigo 123 da nossa mãe Constituição dá ensejo o que aqui se admita como efetiva atividade profissional o exercício da advocacia, tal como previsto no CARA, do Estatuto da Ordem dos Advogados, no artigo 71, não cabendo restringi-las à advocacia forense. Por outro lado, a efetiva atividade profissional de que cuida a Constituição não pode ser concedida com exercício do qual não seja permitido o afastamento eventual do advogado, ainda que para investir-se em cargo ou função pública temporária. Inciso 2. 2. Por escolha paritária dentre juízes, auditores e membros do Ministério Público da Justiça Militar. A dualidade de composição prevista no artigo 123 da Constituição, militares, oficiais, generais da ativa, no posto por mais de elevados e civis, é conducente e ter-se como inconstitucional a indicação de oficial de reserva para ocupar vaga destinada a civil, sendo irrelevante o fato de que o escolhido é manter dupla qualificação militar, reformado na patente de coronel e advogado. Entretanto, o artigo 125, vamos ao comentário. O paciente foi denunciado pela prática de delito, o artigo 315 do Código de Processo, Código Penal Militar, classificado como crime militar, em sentido impróprio. Aqueles que, embora previsto na legislação penal comum, também estão tipificados no Código de Processo Militar por afetarem diretamente bens jurídicos das Forças Armadas. É competente, portanto, para processar e julgar o paciente a Justiça
castrense por força do artigo 124 da Constituição. Crime militar, a causa processada perante a Justiça Estadual. Suspensão condicional do processo, aceitação. O benefício não revogado, a instauração de nova ação penal da Justiça castrense pelo mesmo fato, a inadmissibilidade, a preclusão consumada em habeas corpus concedido. Entretanto, senhor, o penal militar, o Estatuto da OAB, injúria e difamação, ofensas a autoridades militares federais, é proferida na discussão da causa, a competência da Justiça Militar. A jurisprudência do STF firmou entendimento no sentido de que, por não estar inserido no Código de Processo Penal, o crime de abuso de autoridade seria da competência da Justiça Comum. A tese de incompetência da Justiça castrense, pelo fato de o agente ser civil, já foi rechaçado pelo STF no julgamento, com base nas letras A e D do inciso 3º do artigo 9º do Código de Processo Penal. A alegação do Ministério Público Federal de que o processo do paciente pelo crime de estupro perante a vara da Auditoria Militar configura o que? Configura caso de incompetência absoluta do juízo. Entretanto, senhor, avançando um pouco o nosso conhecimento, vamos a partir aí da seção 8ª dos tribunais e juízes dos estados. Na cabeça, no caput, mãe constitucional, os estados organizarão sua justiça, observado que os princípios estabelecidos nessa Constituição. Sinta agora e chora. Criação por lei estadual de varas especializadas em delitos praticados por organizações criminosas. Não fique preocupado quando a gente fala varas. Os delitos cometidos por organizações criminosas podem submeter-se ao juízo especializado, criação por lei estadual, porquanto o tema é de organização judiciária. É prevista em lei editada no âmbito da competência dos Estados-membros, artigo 125 da Constituição. A lei estadual, que cria vara especializada em razão de matéria, pode de forma objetiva e abstrata impedir a redistribuição dos processos em curso através de norma procedimental. Artigo 24, inciso 9, inciso 11 da Constituição. Que se a figura necessária para preservar a racionalidade ou que da prestação jurisdicional e uma eficiente organização judiciária. Entretanto, senhor, a súmula 27 compete à Justiça Estadual julgar causa entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, quando a Anatel não seja litisconsorte, passiva e necessária, assistente no oponente. Súmula 27. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro, por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Súmula 721. É competente a Justiça Comum para quê? Para julgar as causas em que é parte a sociedade de economia mista. Súmula 556. O Serviço Social de Indústria, SESI, está sujeito à jurisdição da Justiça Estadual. Súmula 516. Compete quem? A Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil, Sociedade Anônima. Súmula 508. E a alegação dos impetrantes, fundado em substanciosas razões de ordem constitucional, de que a deliberação no Conselho Nacional de Justiça, proferida e instaurado por iniciativa do Conselho Seccional da OAB do Rio de Janeiro, tem transgredido o que? Autonomia institucional. E o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nos artigos 96 e 95, vulnerado aí a competência legislativa estadual para dispor sobre a organização judiciária do Estado-membro. O Conselho Nacional de Justiça, não obstante a sua condição de órgão central do sistema jurídico de controle interno da atividade administrativa
e financeira do Poder Judiciário não dispõe de atribuição cujo exercício possa ofender o autogoverno da magistratura, as prerrogativas institucionais dos tribunais e a autonomia dos Estados-membros. Entretanto, senhores, de antemão, a medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade na Resolução 291 de 2010 do Tribunal de Justiça de Pernambuco, plausível é a alegação de que a transformação de serventias extrajudiciais depende de edição de lei formal, de iniciativa privativa do Poder Judiciário. Entretanto, a jurisprudência dessa Corte firmou-se no sentido de que a competência da Justiça Comum a julgamento de causas que verse sobre complementação de aposentadoria ajuizada contra a entidade de previdência privada por não decorrer essa complementação de contrato de trabalho. No parágrafo 2º do artigo 125, entretanto, cabe aos tribunais a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição estadual, vedado que a atribuição da legitimação para agir a um único órgão é do prefeito do município e não do próprio município ou de seu procurador-geral. A legitimidade para fazer instaurar, mesmo no âmbito local do artigo 125, parágrafo 2º, o processo de fiscalização abstrata o que da constitucionalidade e nesse interpor que os recursos pertinentes, inclusive o próprio recurso extraordinário. A omissão de contribuição estadual não constitui o óbice a que o Tribunal de Justiça local julgue a ação de inconstitucionalidade contra a lei municipal que cria cargos em comissão em confronto com o artigo 35, inciso 5º da Constituição, norma de reprodução obrigatória. Antes de adentrar no mérito da questão aqui debatida, permite que, muito embora não tenha o Constituinte incluído no Distrito Federal, no artigo 125, parágrafo 2º, que atribui competência aos tribunais regionais dos estados para instituir a representação de inconstitucionalidade em face das constituições estaduais, a lei orgânica do Distrito Federal apresenta, no dizer da doutrina, a natureza verdadeira constitucional local, ante a autonomia política, administrativa e financeira que a Carta Magna confere a tal ente federado. Por essa razão, entendo que se mostra então cabível a propositura da ação direta de inconstitucionalidade pelo Ministério Público do Distrito Federal do Trabalho, nos casos sobre exame. Entretanto, senhores, já no parágrafo 3º, a lei estadual poderá o que criar mediante propositura do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual constituída em primeiro grau pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça, em segundo grau pelo Tribunal de Justiça ou por Tribunal de Justiça Militar nos estados em que efetivo militar seja superior a 20 mil integrantes. A competência em razão da matéria é definida pela organização judiciária, salvo ao Tribunal do Júri. O Código de Processo Civil, artigo 91, e Código de Processo Penal, artigo 74, a criação da vara de auditoria militar a ser promovida por juiz de direito, que durante o exercício da função fica com a denominação de auditor militar estadual, sendo-lhe facultado voltar a exercer o cargo permitido. A lei estadual pode conferir ao juiz, enquanto no desempenho de suas funções, o que próprias da vara da auditoria militar, outras atribuições, como a de cumprir cartas precatórias da Justiça Penal Comum. Entretanto, artigo 4º, parágrafo 4º, compete quem alcara a Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvados o que a competência do júri
quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto, das patentes dos oficiais e da graduação das praças. A Emenda Constitucional 45 de 2004. O artigo 125, no parágrafo 4º da Constituição, não impede a perda da graduação de militar mediante processo administrativo. Súmula 673. Em se tratando de condenação de oficial de polícia militar pela prática de do crime de tortura, sendo crime comum, a competência para decretar a perda de oficial, ato como efeito ou que da condenação é da Justiça Comum. O disposto no artigo 125, parágrafo 4º da Constituição Federal, refere-se à competência da Justiça Militar para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças quando se tratar de crimes militares definidos em lei. Crime de desacato contra militares das Forças Armadas. A jurisprudência desse Supremo entende que é firme no sentido de que a competência para processar e julgar policial militar acusado de cometer crime militar contra membro das Forças Armadas é da Justiça Militar Estadual, mormente quando o paciente, pelo que se tem a denúncia, quis manifestamente menosprezar a vítima oficial das Forças Armadas em razão da função por ela ocupada, humilhando-a diante de outros militares federais e estaduais. Um beijo no coração, até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de nosso Senhor Jesus.